Você já percebeu como as pessoas que alcançam resultados extraordinários não parecem tomar grandes decisões todos os dias, mas sim pequenas decisões repetidas, quase automáticas? É como se tivessem colocado a vida no trilho certo e depois apenas mantido o ritmo. Esse é o poder da disciplina mental. Não é uma explosão de motivação que dura 2 dias, nem uma iluminação divina que cai do céu uma vez na vida. É a capacidade de treinar a mente para escolher consistentemente o que te aproxima do destino que você deseja, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando está cansado, mesmo quando seria mais fácil desistir. A mente humana, quando indisciplinada, age como um rio sem margens. Espalha energia por todo lado, corrói, destrói, desgasta e nunca avança. Mas quando você coloca margens, quando cria hábitos bem definidos, metas claras, horários, repetições, esse mesmo rio se transforma em uma força capaz de mover turbinas, gerar energia, transformar cidades. A disciplina mental não é algo rígido, seco ou militar. Ela é a ponte entre quem você é agora e quem você deseja se tornar. O problema é que quase ninguém a pratica. As pessoas desejam resultados, sonham com prosperidade, planejam riquezas, mas acordam todos os dias para repetir os mesmos padrões que as mantêm presas. Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, explica algo fundamental. O sucesso financeiro nasce primeiro na mente. A mente é o ponto de origem. A ação é consequência. O hábito é o que consolida a ação. Hill disse que tudo aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele não estava falando de desejo solto, nem de pensamento mágico. Ele falava de uma mente disciplinada que sustenta o foco, que insiste, que persiste, que constrói uma imagem clara do objetivo e se molda a essa imagem por meio de repetição diária. Muitos interpretam essa frase como basta acreditar. Mas acreditar sem disciplina é como plantar sementes e nunca regar. Existe um ensinamento bíblico que reforça essa ideia. Aquilo em que você pensa constantemente determina aquilo que você se torna. A mente direciona o comportamento e o comportamento repetido cria o destino. Não é a oração isolada, nem o pedido desesperado que muda a vida. É a constância. Deus honra quem age. A fé sem ação é como uma casa construída sem fundamento. Qualquer vento derruba. A verdadeira transformação acontece quando fé e disciplina caminham juntas. Disciplina mental não é sobre força de vontade eterna. A força de vontade é o fósforo que acende o fogo. O hábito é a madeira que mantém a chama acesa. Se você tentar viver apenas com força de vontade, você queima rápido e apaga. Mas quando você cria hábitos, você transforma sua mente em uma máquina que trabalha por você. O hábito tira o peso da decisão. Você não acorda e pensa, será que vou escovar os dentes hoje? Simplesmente faz. Quando um hábito é solidificado, ele se torna parte da sua identidade. E a identidade é impossível de quebrar. Agora imagine essa mesma automação aplicada ao seu crescimento financeiro. Imagine acordar e, em vez de se perguntar se vai estudar, já estar com o livro aberto. Em vez de duvidar se deve economizar ou gastar, sua mente já automaticamente direciona parte da renda para investimentos. Imagine olhar para oportunidades com clareza, não com medo. Imagine sentir que o dinheiro é consequência do seu foco e não algo aleatório que cai do céu. Isso não é arrogância, isso é maturidade mental. A disciplina molda a visão. Quando você cria hábitos que te alinham ao sucesso, você passa a enxergar o mundo como alguém que merece prosperar. E quando você se enxerga assim, seu cérebro começa a operar em outro nível. O que antes parecia inacessível vira apenas uma questão de tempo. A ciência explica.
O cérebro cria trilhas neurais baseadas em repetição. Cada pensamento recorrente fortalece uma rota mental como um caminho na grama. Passa uma vez, nada muda. Passa 10 vezes, a grama começa a baixar. Passa 100 vezes, a trilha fica visível. Passa 1000 vezes, vira estrada. E então você carrega o carro, depois o caminhão, depois o trem, depois o avião. Você passa a transportar resultados. Muitas pessoas dizem que querem riqueza, mas o subconsciente delas está programado para a escassez. Não por maldade, não por inferioridade, mas porque repetiram durante anos pensamentos que as ensinaram a sobreviver. Dinheiro é difícil. Eu nunca consigo guardar nada. Não tenho sorte. Essas frases viram crenças e crenças viram identidade. A disciplina mental pega essas crenças e as confronta. Ela exige que você substitua a narrativa do medo pela narrativa da responsabilidade. Ela te obriga a parar de culpar o mundo e assumir a direção da própria vida. A Bíblia nos alerta que a colheita vem depois da semeadura, nunca antes. Para colher prosperidade, você precisa semear disciplina. A disciplina é silenciosa, invisível, quase ingrata no início. Mas Deus observa o esforço diário. Você é testado no secreto antes de ser exaltado no público. A prosperidade não acontece porque alguém acreditou uma vez, mas porque acreditou repetidamente, mesmo quando parecia impossível. A disciplina mental é a prova de fé mais poderosa que você pode oferecer. Disciplinar a mente é um processo que começa com perguntas, não perguntas superficiais, mas aquelas que mexem com aquilo que você realmente acredita sobre si mesmo. Quem você pensa que é? O que você acredita que merece? Qual é a imagem que você carrega quando pensa no seu futuro financeiro? A maioria das pessoas evita esse tipo de reflexão porque ela expõe verdades desconfortáveis. A mente indisciplinada foge do espelho, prefere culpar as circunstâncias, prefere dizer que o mundo é injusto, que a economia não ajuda, que o destino não favorece. A disciplina mental, ao contrário, exige que você olhe para dentro e reconheça que quase sempre os resultados ruins não são culpa do ambiente, mas dos hábitos que você decidiu cultivar repetidamente. A Bíblia nos lembra que para que uma casa fique firme, é preciso construir sobre a rocha, não sobre a areia. A areia é a impulsividade, a procrastinação, o desejo de atalhos. A rocha é o hábito consistente. Em finanças, a rocha é o controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre seu tempo. Quando você decide que vai poupar, estudar, investir, trabalhar com excelência, você está escolhendo a base sólida. Não há vento que derrube aquele que constrói repetidamente sobre os princípios. É curioso como muitos buscam milagres financeiros, mas rejeitam o processo que os cria. Querem colher sem plantar, sonhar sem acordar, receber sem dar. A disciplina é a tradução da fé em ação. Napoleon Hill enfatizava que o cérebro humano é como uma estação de rádio. Ele atrai aquilo que está em sintonia com o que pensamos. Quando você pensa com ambição, age com estratégia e repete decisões alinhadas ao seu propósito, a vida te apresenta oportunidades, pessoas e circunstâncias que vibram naquela mesma frequência. Não é magia, é foco. Você passa a enxergar aquilo que sempre esteve ao seu redor, mas antes era invisível, porque sua mente estava distraída. Assim como quando decide comprar um carro de um modelo específico e, de repente, ele aparece por toda parte. Ele não surgiu do nada. Seu cérebro apenas passou a reconhecê-lo. A disciplina mental cria clareza. Ela tira o nevoeiro da dúvida e expõe o caminho. Quando você estabelece um horário e o cumpre todos os dias, está ensinando ao cérebro que você é confiável. Quando você decide guardar uma porcentagem do seu dinheiro sempre que recebe, está ensinando que abundância não é um acidente, mas uma construção.
Quando você controla os impulsos e não cede às compras rápidas, está dizendo a si mesmo que seu futuro vale mais que um momento de prazer. O mundo atual idolatra recompensas imediatas, likes, notificações, compras a um clique. Tudo é desenhado para te seduzir. O sistema financeiro vive da sua impulsividade. Empresas gastam bilhões para manter você preso na roda do consumo. A disciplina mental é a rebelião silenciosa contra esse domínio. A ciência explica que o cérebro tem dois sistemas, um rápido, emocional e impulsivo, e outro lento, racional e estratégico. A maior parte da população age com o primeiro. Ele é automático, movido por instintos, busca prazer e evita esforço. O segundo sistema exige energia, reflexão, planejamento, consciência. A disciplina mental consiste em ativar esse segundo sistema até que ele vire padrão. No começo é doloroso, como exercitar um músculo atrofiado. Mas quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Depois de um tempo, aquilo que parecia difícil se torna natural. E é aí que o hábito nasce. Em termos financeiros, disciplina mental significa tomar decisões que você sabe que o favorecem, mesmo quando ninguém observa. Gastar menos do que ganha, direcionar recursos para investimentos, acompanhar seu progresso, aprender sobre multiplicação de riqueza. Não é glamuroso. É um processo quase entediante para quem está acostumado à adrenalina da impulsividade. Mas a paz que nasce da disciplina vale mais do que qualquer emoção passageira. Não há nada mais libertador do que olhar para a sua vida e perceber que você está no controle, que seu dinheiro não te domina, que a sua mente não é escrava de desejos momentâneos. A Bíblia ensina que tudo o que você planta com constância, você colhe com abundância. Não importa se o crescimento parece pequeno no começo. Há plantas que germinam em 3 dias e outras que levam anos para romper a terra. Algumas árvores crescem devagar, mas quando estão maduras, seus frutos alimentam gerações. A prosperidade funciona da mesma maneira. Seu cérebro não te recompensa pelo esforço isolado, mas pelo esforço repetido. Se você decide hoje estudar sobre investimentos e amanhã esquece, nada muda. Mas quando você decide fazer disso parte da sua rotina, o cérebro registra. Isso importa, isso é prioridade, isso define quem você está se tornando. Quando você muda hábitos, você não está apenas ajustando uma agenda, está reprogramando sua identidade. O ser humano não age em contradição com quem acredita ser. Se você se vê como alguém desorganizado, você se comporta como tal. Se acredita que dinheiro é difícil, você age como alguém que corre atrás de migalhas. Se acredita que é incapaz de prosperar, o seu cérebro ativa mecanismos que sabotam as oportunidades. A disciplina mental funciona como uma declaração diária de quem você escolhe ser. Cada ato repetido é uma nova versão de você tomando forma. A mente humana se move por ciclos. Todo hábito nasce de 3 elementos: gatilho, comportamento e recompensa. A maior tragédia é que a maioria das pessoas vive esse processo no automático, sem consciência. O gatilho aparece como emoção, ansiedade, tédio, cansaço. O comportamento surge como fuga, comprar, comer, procrastinar, buscar distração. A recompensa é momentânea. Alívio rápido, sensação breve de prazer, um escape. Esse ciclo se repete até virar identidade e a pessoa passa a dizer, eu sou assim. Mas ninguém é assim. Alguém apenas repetiu o mesmo caminho tantas vezes que esqueceu que pode mudar. Disciplinar a mente é aprender a manipular esse ciclo. Em vez de eliminar hábitos, você os substitui. Não adianta tentar apagar pensamentos ou emoções. A Bíblia nos mostra que não basta expulsar aquilo que te destrói. É preciso preencher o vazio com aquilo que te fortalece. A mente não aceita o nada. Se você arranca um hábito ruim sem colocar algo bom no lugar, o vazio chama o que é mais familiar.
e você volta ao mesmo ponto. Por isso, mudar exige mais que força, exige estratégia. O primeiro elemento é identificar os gatilhos, não com julgamento, mas com curiosidade. Observe o que te faz perder o foco, gastar sem pensar, abandonar planos. Às vezes, é um horário específico, uma pessoa, uma sensação de cansaço, o celular na mão. A disciplina mental começa quando você passa a se perceber. Quando você se pega querendo comprar algo e pergunta: o que eu estou tentando sentir agora? Quando você pensa em desistir e pergunta: isso é falta de capacidade ou falta de constância? A simples consciência já é metade da mudança. O segundo elemento é alterar o comportamento que segue esse gatilho. A mente sempre busca conforto. Se você oferecer uma alternativa de recompensa mais poderosa, ela aprende. Se o impulso diz, gaste agora, você responde, invista agora. Se a ansiedade diz, busque distração, você responde, busque conhecimento. Se o medo diz, pare, você responde, continue. O hábito que você pratica após o gatilho redefine o caminho mental. Não é perfeito no início. Você vai falhar, e isso faz parte do treino. A disciplina não é a capacidade de nunca cair, mas de se levantar e repetir até o novo comportamento vencer o antigo. O terceiro elemento é a recompensa. A mente precisa sentir que vale a pena. Mas a recompensa certa não é a imediata e sim a futura. A disciplina mental exige que você se apaixone pelo processo, não pelo resultado instantâneo. É como plantar sementes e admirar o fato de que o solo está sendo irrigado, mesmo antes de ver a primeira folha. O mundo ensina, compre agora, aproveite agora, curta agora. A prosperidade diz, invista agora, aprenda agora, construa agora. Quando você começa a associar prazer ao crescimento e não ao consumo, algo dentro de você muda para sempre. Napoleon Hill falava que a persistência é a prova de fé. Fé não testada é apenas desejo. A vida prova a sinceridade do seu objetivo através da repetição. Quem realmente quer prosperidade continua quando está cansado, quando está frustrado, quando ninguém acredita. A mente indisciplinada busca atalhos. Quer fórmula mágica, quer truques milagrosos, quer resultados imediatos. A mente disciplinada sabe que a vitória é inevitável para quem repete com constância aquilo que dá frutos. Não importa se os frutos demoram. A semente não negocia com o tempo, ela apenas cresce. A Bíblia nos mostra que Deus dá sabedoria a quem pede e age. Não basta pedir sem movimento. Prosperidade não é prêmio para os que desejam, mas para os que se preparam. Muitos oram pedindo portas abertas, mas não estudam para atravessá-las. Pedem abundância, mas gastam cada centavo impulsivamente. Pedem oportunidades, mas não desenvolvem habilidades para sustentá-las. A disciplina mental é a atitude que honra a fé. Quando você age com excelência repetida, você demonstra que está pronto para aquilo que pede. Existe outro ponto silencioso, porém poderoso: o ambiente. A mente é como uma planta. Mesmo disciplinada, ela pode atrofiar se estiver cercada de veneno emocional ou mental. Se você convive com pessoas que ridicularizam progresso, que desprezam dinheiro, que reclamam de tudo, que zombam de quem tenta, você absorve parte dessa energia. A disciplina mental exige que você proteja seu campo. Não significa cortar laços com todos, mas ajustar a proporção. Se você quer prosperar, precisa ouvir quem prosperou, precisa aprender com quem construiu, precisa estar exposto a ideias que fortalecem, não que sabotam. A fé sem escudos é facilmente esmagada. Quando você cria novos hábitos financeiros e mentais, o mundo não muda imediatamente. O que muda é a sua leitura dele.
Aquilo que antes parecia pouco passa a parecer suficiente para investir. Aquilo que parecia oportunidade passa a parecer distração. Aquilo que parecia impossível passa a parecer uma questão de tempo e preparo. Não é o dinheiro que faz isso, é a disciplina. Quando você domina os hábitos, você domina a direção do seu destino. A transformação financeira não acontece no momento em que você recebe mais, mas no momento em que você administra melhor. A prosperidade não nasce quando você ganha um valor alto, mas quando você decide que nunca mais voltará ao zero, porque agora entende o processo. A disciplina mental cria uma nova relação com o tempo. Você deixa de medir a vida em dias e passa a medir em ciclos. Um mês não é um período vazio, é um capítulo. Um ano não é um conjunto de datas, é uma colheita. O sucesso deixa de ser algo incerto e passa a ser consequência. É por isso que muitos falham, porque não estão criando uma identidade nova, apenas tentando mudar comportamentos isolados. Um hábito desconectado da identidade é como uma peça solta. Ele cai. Mas quando você diz, sou alguém que honra meu dinheiro, o cérebro age para provar isso. Quando você diz, sou alguém que constrói riqueza, suas decisões começam a refletir essa verdade. Não porque você se obriga, mas porque agora você acredita. A disciplina mental começa a se tornar real quando você percebe que não está brigando apenas com hábitos, mas com versões passadas de si mesmo. O ser humano carrega dentro de si duas forças, a do que ele foi e a do que ele deseja ser. A primeira é confortável, familiar, previsível, mesmo quando é destrutiva. A segunda é desafiadora, desconhecida, exige risco, exige fé. A identidade antiga te chama de volta com frases como você sempre foi assim, não vai conseguir, não vale a pena tentar. Mas a identidade futura sussurra algo diferente. Eu posso, eu mereço, eu estou crescendo. A disciplina mental é a decisão consciente de alimentar a segunda voz todos os dias até que ela se torne a mais forte. A Bíblia nos lembra que é impossível colocar vinho novo em odres velhos, não porque o vinho seja mau, mas porque o recipiente não suporta. Sua vida financeira é o vinho, sua mente é o odre. Muitos querem receber abundância, mas ainda carregam a mentalidade que desperdiça, que teme, que bloqueia. Não é Deus ou o universo que impede a prosperidade, é a falta de estrutura interna para sustentá-la. Você pode ganhar 10 vezes mais dinheiro, mas se a mente continua programada para a escassez, ela fará o impossível para voltar ao ponto que conhece. Não por maldade, mas por segurança. O cérebro não quer prosperidade, ele quer conforto. A disciplina mental ensina que conforto é consequência, não ponto de partida. Napoleon Hill dizia que todo progresso começa com um propósito definido. Quando você sabe claramente o que deseja, sua mente abre caminho, filtra distrações e cria oportunidades onde antes só havia obstáculos. Mas o propósito sem disciplina é apenas fantasia. A disciplina transforma propósito em plano e plano em resultado. Ela faz você estudar quando está com sono, guardar dinheiro quando todos gastam, trabalhar quando ninguém vê. Ela não pergunta, estou com vontade? Ela pergunta, estou comprometido? Porque vontade muda com o vento, mas compromisso molda destino. A prosperidade não nasce em atos grandiosos. Ela surge em pequenas escolhas silenciosas. Uma pessoa que lê 10 páginas por dia não parece extraordinária, mas em um ano terá lido livros que mudam a vida. Quem guarda uma porcentagem pequena de cada salário não é destaque nas redes sociais, mas em alguns anos terá um patrimônio sólido. Quem pratica um ofício 20 minutos por dia não vira notícia, mas em meses se torna melhor que 90% das pessoas. O mundo celebra resultados,
mas despreza processos. Deus honra processos silenciosos. Ele observa a constância antes de permitir a colheita. A disciplina mental é uma forma de oração silenciosa. Eu acredito no que estou construindo. A abundância não é um milagre caótico, ela é efeito composto. Imagine uma gota que cai sobre uma pedra. No primeiro dia nada muda, no 100º há apenas uma marca discreta. No 1000º a pedra cede, não porque a água seja mais forte, mas porque nunca desistiu. Você não vence a falta de disciplina com força bruta, você vence com persistência paciente. Há pessoas que mudam de plano a cada 3 semanas, mudam de meta a cada mês, mudam de propósito a cada ano. Não há raiz, não há profundidade. A disciplina mental significa escolher um campo para cultivar e honrar esse campo até que ele dê frutos. Pessoas impacientes destroem seus próprios sonhos porque desistem antes de ver os resultados. Elas plantam e arrancam a semente no dia seguinte para verificar se está crescendo. A mente disciplinada plantará e continuará cuidando mesmo quando nada parece mudar. Não porque é cega, mas porque entende que o invisível precede o visível. A fé não vê frutos, mas continua regando. É por isso que quem pratica disciplina mental prospera, porque sabe esperar, sabe perseverar, sabe se organizar. O mundo chama isso de sorte. A Bíblia chama de colheita. Você não pode construir prosperidade com a mesma identidade que construiu escassez. A disciplina mental no início parece forçada. Você sente que está lutando contra você mesmo, mas esse desconforto é prova de que novas conexões estão sendo criadas. A mente antiga tenta te sabotar com desculpas. A nova ainda é frágil. A disciplina cuida dessa nova identidade até que ela se torne dominante. Se no começo você precisa forçar-se a estudar, depois o cérebro começa a sentir falta quando não estuda. Se no começo precisa se lembrar de poupar, depois o cérebro sente incômodo ao gastar impulsivamente. A disciplina mental transforma esforço em natureza. E existe algo mais profundo. A prosperidade começa quando você entende que dinheiro não é inimigo, nem objetivo final. Ele é ferramenta. A mente disciplinada trata o dinheiro como meio. A mente indisciplinada trata como fuga. Por isso tantos gastam compulsivamente, não porque precisam, mas porque tentam anestesiar emoções. A disciplina mental ensina que a dor é combustível, não justificativa. Quando algo dói, você não se enfraquece. Você investiga, ajusta, melhora. A Bíblia diz que o ouro é purificado no fogo, não é destruído. A disciplina mental faz o mesmo com você. Não existe prosperidade sustentável sem autocontrole. A disciplina não quer te transformar em uma máquina fria. Ela quer te libertar. A pessoa indisciplinada é escrava do próprio desejo. A disciplinada escolhe o desejo que serve ao propósito. Quando você começa a viver dessa forma, um senso de paz aparece. Você para de competir com outros e passa a competir com sua versão de ontem. Você para de tentar provar algo para o mundo e passa a provar para si mesmo que está crescendo. A prosperidade vira consequência natural de quem você está se tornando. A disciplina mental começa a moldar sua percepção do tempo. Você deixa de viver em ciclos curtos e passa a enxergar a vida em horizontes maiores. Quem pensa apenas no agora, escolhe recompensas imediatas. Quem pensa no futuro, escolhe construir. Não porque despreza o presente, mas porque entende que o presente é matéria-prima do futuro. A mente indisciplinada pergunta: o que posso ganhar hoje? A mente disciplinada pergunta: o que posso criar hoje? É nesse ponto que o jogo muda. Você para de buscar atalhos e começa a buscar estrutura.
Você deixa de pedir milagres e começa a se tornar o milagre. O ser humano subestima o poder do acúmulo, acha que só vale a pena quando o resultado é grande. Mas a realidade financeira é governada por uma lei que quase ninguém entende. Pequenas ações, repetidas consistentemente, geram resultados gigantescos. É como um juro composto emocional e espiritual. Quando você guarda um pouco todos os meses, além do patrimônio financeiro que cresce, algo dentro de você começa a se transformar. Você começa a se enxergar como alguém que constrói. De repente, oportunidades que antes pareciam distantes começam a entrar no seu campo. Você cria parcerias diferentes, percebe negócios que antes ignorava, vê caminhos onde antes só via barreiras. Napoleon Hill dizia que pensamentos são sementes. Mas ele também ensinava que essas sementes precisam de um terreno fértil, e esse terreno é a disciplina. Muitos têm ideias grandiosas, sonhos incríveis, promessas emocionantes, mas não cultivam. Falam sobre mudar de vida, mas dormem tarde, acordam sem propósito, gastam sem controle, consomem distrações e acumulam arrependimentos. A mente disciplinada é excessivamente simples. Faz o que tem que ser feito, mesmo quando não quer. E é nesse ponto que a prosperidade se manifesta. Deus honra a constância. A Bíblia nos mostra que aquilo que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não porque o pouco seja insignificante, mas porque é nele que o caráter é moldado. A mentalidade de longo prazo tem um efeito curioso. Ela afasta o desespero. Quando você sabe para onde está indo, falhas não te assustam. Você sabe que erros são apenas desvios no caminho, não provas de incapacidade. O indisciplinado interpreta cada tropeço como motivo para desistir. O disciplinado interpreta cada tropeço como ajuste de rota. A diferença entre alguém que prospera e alguém que não prospera raramente está na inteligência. Está na forma como lidam com o tempo e com os obstáculos. Um recua ao primeiro sinal de dificuldade, o outro respira fundo e avança. A disciplina mental também cria um tipo de silêncio interno. No início, a mente é barulhenta. Vontades, emoções, inseguranças, medos, tudo grita ao mesmo tempo. Comprar traz conforto, parar traz descanso. Reclamar traz a sensação de alívio. Mas com o tempo, conforme a constância se estabelece, surge uma paz diferente. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não se sente ameaçado por quem está ganhando. Não se compara aos outros, porque sabe que está construindo algo sólido, pedra por pedra. A disciplina mental não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inevitavelmente. Existe um trecho bíblico que mostra a sabedoria da paciência. O agricultor planta, cuida, protege e espera. Ele não cava a terra todos os dias para ver se a raiz está crescendo. Ele confia no processo, confia na estação, confia no tempo. Assim é a prosperidade. Você semeia conhecimento, disciplina, investimento, boas decisões repetidas. Não corre atrás do resultado como quem persegue uma presa. Você cultiva a vida como quem sabe que na hora certa ela floresce. É por isso que quem planta com sabedoria colhe com abundância. Não porque é especial, mas porque honrou o processo quando ninguém estava olhando. E lembre-se de algo essencial. Disciplina mental não é rigidez. Não é forçar-se a ponto de se quebrar. É alinhar seus pensamentos, emoções e decisões ao seu propósito maior. Quem persegue resultados sem propósito se esgota. Quem pratica disciplina com sentido se fortalece. Muitos se disciplinam por medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de passar necessidade. Esse tipo de disciplina é frágil. Ela dura enquanto o medo estiver ativo. Quando a vida melhora um pouco, ela se dissolve. A verdadeira disciplina nasce do amor. Amor pelo futuro,
amor pela própria evolução, amor pelo chamado que existe dentro de você. Quando você entende que prosperidade é a expressão da sua identidade, não uma fuga do seu passado, tudo muda. Você deixa de dizer "eu preciso vencer" e começa a dizer "eu estou me tornando alguém vitorioso". Essa mudança é poderosa porque desloca o foco do resultado para a pessoa que você está construindo. E ninguém pode tirar de você aquilo que você se torna. O dinheiro pode ir e vir, negócios podem falhar, economias podem oscilar, mas a mentalidade disciplinada continua produzindo oportunidades. A prosperidade real não está no saldo, mas na capacidade. O dinheiro é efeito, a disciplina é a causa. Quando você começa a operar assim, algo acontece. Portas que sempre estiveram fechadas começam a se abrir. Não porque elas eram impossíveis, mas porque você finalmente se tornou alguém capaz de atravessá-las. As pessoas chamam isso de sorte, destino, intervenção divina. Mas a verdade é que quando você vive com disciplina mental, seu comportamento estabelece alianças invisíveis com o universo. Você envia uma mensagem clara: estou pronto. E quando você está pronto, as oportunidades aparecem. Há um momento na jornada da disciplina mental em que você percebe que ela não é apenas uma ferramenta para alcançar riqueza. Ela começa a te libertar emocionalmente. Você deixa de ser refém dos impulsos, das pessoas e das circunstâncias. A mente indisciplinada vive reagindo ao mundo. Se o mercado sobe, ela se empolga. Se o mercado desce, ela entra em pânico. Se alguém elogia, sente-se forte. Se alguém critica, sente-se inútil. Ela não tem centro, não existe âncora. Qualquer vento muda sua direção. A mente disciplinada, ao contrário, desenvolve raízes. Ela não ignora o externo, mas não se curva a ele. Ela observa, ajusta e continua. A vida deixa de ser uma tempestade e passa a ser um mar navegável. A Bíblia nos mostra que o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Rochas não são formadas da noite para o dia. Elas são construídas por pressão, paciência e tempo. A disciplina mental faz com que você pare de buscar atalhos emocionais. Em vez de fugir da dor, você aprende com ela. Em vez de se sentir vítima das dificuldades, você entende que cada desafio está fortalecendo seu caráter. Não é algo romântico ou poético, é prático. O investidor disciplinado perde dinheiro em uma operação e aprende. O indisciplinado perde e se desespera. Quem tem disciplina compreende que a habilidade é mais valiosa que a sorte. O dinheiro é apenas uma expressão da maturidade interna. Napoleon Hill dizia que a mente humana precisa ser treinada para ignorar temporariamente a realidade aparente e manter os olhos fixos na visão do que deseja criar. Isso não é negar o que existe, é escolher qual realidade você vai alimentar. Quem vive preso ao presente nunca avança porque seus pensamentos estão amarrados ao que é imediato. A disciplina mental te obriga a olhar para além dos obstáculos. Quando você começa a agir em direção ao que acredita, mesmo sem garantias, você está enviando uma mensagem clara para o universo. Eu já me vejo pronto. E a vida responde a esse posicionamento. O verdadeiro perigo é a autossabotagem. A mente indisciplinada cria justificativas lógicas para se manter no mesmo lugar. Não tenho tempo, não sei como começar, já tentei antes, não tenho dinheiro suficiente, não consigo aprender. Essas frases são armadilhas perfeitamente montadas pelo próprio cérebro para preservar a zona de conforto. Deus não te criou para viver em ciclos de medo. Ele te deu potencial, visão, criatividade e a capacidade de perseverar. Você não é uma vítima dos seus pensamentos. Você é o líder deles. A disciplina mental resgata esse poder. Com o tempo, você começa a sentir uma mudança sutil. Aquilo que antes te dominava começa a perder força.
O vício de procrastinar diminui. O impulso de comprar por emoção enfraquece. A necessidade de aprovação desaparece. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Você apenas precisa ser fiel àquilo que prometeu a si mesmo. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Não é ausência de emoção, é domínio sobre elas. A Bíblia nos mostra que quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista cidades. E essa é uma verdade que poucos entendem. A disciplina mental é a maior forma de poder humano. Poder sobre você. Quando você transforma a disciplina em estilo de vida, a liberdade financeira deixa de ser algo distante e vira consequência natural. Não porque você sabe tudo sobre investimentos, mas porque você parou de se sabotar. A pessoa que controla seus impulsos gasta menos, investe mais, toma decisões melhores e tem tempo para estudar. Não vive buscando compensação emocional no consumo. Não usa o dinheiro para preencher vazios da alma. Ela compreende que dinheiro é ferramenta para construir, não anestésico para curar feridas. A maioria das pessoas acredita que liberdade financeira é ter muito dinheiro. Mas, na verdade, é o contrário. Liberdade é ter controle. Alguém que ganha muito, mas gasta tudo, é escravo do estilo de vida. Alguém que ganha pouco, mas tem disciplina e projeção, é livre para crescer. A disciplina financeira é como um músculo. No começo é dolorosa, cheia de dúvidas. Com o tempo, se torna automática. Você começa a questionar cada escolha. Isso me aproxima do meu objetivo ou me afasta dele? A mente indisciplinada pensa: eu mereço me dar esse presente agora. A disciplinada pensa: eu mereço uma vida inteira de paz, não apenas 5 segundos de prazer. O que destrói sonhos não é a falta de capacidade, mas o medo de fracassar. E o medo nasce da ausência de preparo. Quando você disciplina a mente, o medo diminui, porque você sabe que pode lidar com as situações. Você não precisa ser perfeito, apenas constante. É por isso que a disciplina mental quebra ciclos. Você deixa de repetir padrões herdados, deixa de viver com as crenças de quem te ensinou a sobreviver. Você passa a pensar como alguém que quer prosperar. Não importa onde você começou, importa quem você está se tornando. A disciplina é a ponte entre sua origem e seu destino. Quando a mente disciplinada olha para o futuro, ela não diz, espero que dê certo. Ela diz, vou fazer funcionar. Ela não pergunta se é o momento ideal. Ela cria o momento ideal. A disciplina mental transforma você em alguém perigoso, não porque prejudica outros, mas porque não pode mais ser parado. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, talentosas e inspiradas que nunca realizaram nada, porque não aprenderam a se manter firmes. A disciplina não te torna o mais rápido, ela te torna aquele que não desiste. E quem não desiste, vence. Há um momento em que a disciplina mental transcende o esforço e se transforma em natureza. O que antes parecia difícil, pesado, cansativo, vira simplesmente parte de quem você é. Como escovar os dentes ou amarrar os sapatos. O cérebro não resiste mais. Ele entende que aquilo é importante, que faz parte da sua identidade. O que antes era uma batalha diária entre quero e devo, se torna uma estrada reta. Você simplesmente faz. Esse é o ponto onde a prosperidade começa a brotar de forma inevitável, porque você não está tentando ser alguém disciplinado. Você se tornou alguém disciplinado. A Bíblia nos ensina que cada árvore é reconhecida pelos seus frutos, não pelas intenções, não pelos desejos, não pelas promessas, pelos frutos. Uma vida disciplinada é uma árvore que dá frutos na estação certa. Você não precisa anunciar a ninguém que está mudando. Você não precisa gritar ao mundo que está buscando prosperidade. Você não precisa provar nada.
Tudo que você está plantando em silêncio surgirá diante dos olhos de quem duvidou. A disciplina mental é tão poderosa porque ela não alimenta ego, ela alimenta propósito. Ela não busca aplausos, ela busca resultados. E os resultados sempre aparecem. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste quando está a um passo de alcançar a vitória. Não porque são incapazes, mas porque não suportaram a pressão final que antecede a conquista. A disciplina mental protege você desse colapso. Ela te ensina a continuar quando parece não haver progresso. Ela te ensina a confiar no processo quando os resultados demoram. Ela te ensina a permanecer quando a desistência parece convidativa. Há uma passagem na Bíblia que mostra com clareza: quem persevera até o fim, esse alcança a promessa. Não é quem corre mais rápido, não é quem tem mais talento, não é quem começa com vantagens. É quem continua. A prosperidade é a consequência natural da constância. Você não precisa implorar por ela, você precisa cultivar a mente que a sustenta. A escassez é uma identidade que se alimenta do eu não posso. A abundância é uma identidade que se alimenta do eu posso e vou aprender. O mundo está cheio de pessoas que esperam a oportunidade perfeita, como se um dia pudessem acordar com motivação infinita e condições ideais. Mas a Bíblia nos lembra que quem espera pelo vento nunca semeia. A disciplina mental te faz agir com o que tem, onde está enquanto caminha. O céu responde a quem acredita e age ao mesmo tempo. Você não sabe quando exatamente a vida vai mudar. Não sabe qual dia será aquele em que uma conversa vai abrir uma porta, em que um vídeo que você gravou vai impactar alguém, em que um cliente vai aparecer, em que uma ideia vai florescer. Mas você sabe que estará pronto, porque disciplina é preparo. E o mundo não recompensa os que pedem, recompensa os que estão prontos. A prosperidade não é um prêmio para os merecedores emocionais, mas para os preparados consistentes. Muitos falam sobre destino como se fosse algo místico, escondido, impossível de acessar. Mas o destino não é um caminho secreto. Ele é escrito pelas ações repetidas. Cada escolha é uma semente. Cada hábito é uma raiz. Cada semana de disciplina é uma pedra no alicerce. O indisciplinado está sempre começando, sempre recomeçando, sempre apagando e reconstruindo. A pessoa disciplinada constrói linha reta. É por isso que ela parece avançar mais rápido, não porque começou melhor, mas porque não desperdiçou energia desistindo. A prosperidade financeira é um reflexo de prosperidade mental. Alguém pode ganhar muito dinheiro, mas se a mente for indisciplinada, esse dinheiro escapa. Ele encontra vazamentos, impulsos, vícios, compras emocionalmente justificadas, maus relacionamentos, decisões imprudentes. A prosperidade real não é ter, é sustentar. E sustentar exige maturidade. A disciplina mental transforma você na pessoa capaz de manter aquilo que deseja conquistar. A Bíblia nos lembra que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não porque o pouco seja irrelevante, mas porque ele é teste de capacidade. O pouco revela caráter. O pouco revela o que você faz quando ninguém te observa. E aqui está a verdade final. Tudo o que você deseja já existe dentro de você, esperando disciplina para florescer. Você não precisa de aprovação externa, não precisa de validação, não precisa de circunstâncias perfeitas. Você precisa de decisão. Você pode ter começado em um lugar duro, em uma família sem recursos, em uma fase complicada. Talvez você tenha passado por perdas, dívidas, humilhações, fracassos. Mas nada disso define o seu destino. A disciplina mental é a ferramenta que Deus colocou nas mãos de qualquer ser humano para transformar o impossível em inevitável. Talvez você ainda não veja os frutos. Talvez as pessoas ao seu redor digam que é perda de tempo.
Talvez o resultado ainda não tenha aparecido, mas escute, o que você está fazendo agora, repetidamente, silenciosamente, com fé e constância, está construindo a sua prosperidade. Cada decisão que você toma, cada hábito que você cria, cada impulso que você controla, cada centavo que você guarda, cada conhecimento que você aprende, cada ação que você realiza, tudo isso está abrindo portas invisíveis que uma mente indisciplinada jamais verá. Você está criando um futuro que ainda não existe para o mundo, mas existe para Deus. Continue. Não se distraia com os barulhos ao redor. A disciplina mental fará você enxergar o que outros não veem, alcançar o que outros não alcançam, viver o que outros apenas sonham. Não porque você é perfeito, mas porque você decidiu ser fiel ao processo. E quem é fiel ao processo, inevitavelmente, é conduzido ao propósito. Se este conteúdo te tocou, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa despertar a disciplina mental para transformar a própria vida. Aqui no Mapa da Mente Próspera, estamos juntos para ampliar a sua visão, fortalecer sua fé e conduzir você à prosperidade que já foi plantada dentro de você.